E me deu um negócio assim, entra aí nessa igreja, vai orar pela tua filha. E ele entrou e disse que quando a hora que ele entrou, eu estava falando assim, quem é que está precisando de um milagre? E ele pegou, recebeu aquela oração, né? E ele falou para mim, pastor, minha filha hoje tem 9 anos de idade. Glória a Deus. Ela está correndo risco de vida no ventre da mãe. E então, minha filha hoje tem 9 anos de idade, eu sou grata a Deus. Né? Então, de vez em quando, Deus manda uns mimos para ela. Né? Deus manda uns mimos para alguém que você pregou, para alguém que você orou, para alguém que você falou. E a gente tem que ser muito grato a Deus, né, pela bondade dele. Obrigado, Fábio, pela sua palavra de doutrina. Palavra de doutrina que ele está lavando aqui. Né? É por isso que os assembleanos gostam da gente, você não sabe, mas os assembleanos adoram a igreja Nova Vida do Carreiros. Porque eles dizem que nós somos uma igreja de doutrina. Não com essas doutrinas aí de botar isso, botar roupa, mas de pregar a palavra de Deus. E eu fico muito honrado com isso. Quem me contou isso foi o pastor Fidelis. Você lembra o pastor Fidelis? O pastor Fidelis, ele trazia os pastores convidados e ele dizia, Fidelis, essa é uma igreja de doutrina. A palavra de Deus é pregada. E Pablo estava falando de uma doutrina, a doutrina da unidade. Sem unidade você não faz nada. Amém, querido? Amém. Deus é muito bom. Amém. Olha só, outro dia eu peguei uma carona da minha mulher. Minha mulher estava pregando com das mulheres, eu já preparei um negócio enquanto ela pregava, eu estava sentada lá atrás, e eu peguei uma palavra do que ela falou e preguei na semana seguinte. Quarta-feira eu estava vendo a palavra do pastor Paulo. Né? Não estava aqui, mas ligado, escutando a mensagem. E foi uma palavra da última quarta-feira, foi muito abençoada. E eu peguei ali uma carona. Eu falei, vou pegar a carona na tua mensagem. E a gente aprende muito, querido, a gente é muito inspirado ouvindo outros pregadores. O pregador que não tem a disciplina de ouvir outros pregadores, ele perde. Porque você ouvindo outros, você recebe muita inspiração de Deus. Amém? E aí eu quero que você procure o livro de Jonas. Eu não vou queimar a mensagem do pastor Pablo, porque ele vai continuar a mensagem na quarta-feira, né, Pablo? Já viu a mesmo? Eu não vou queimar não, eu vou lá para trás. Eu já imagino para onde ele vai na quarta-feira, né? O pastor velho já vê assim, pelo que ele já pregou, eu digo, já sei, está faltando uma coisa que ele tem que falar, mas eu pulei a coisa e vou lá para o final. Vou lá para o final. Jonas 3. Jonas está perto de Miqueias, querido. É um livro difícil de achar, né? Mas está lá perto de Miqueias. E aí já tinha acontecido uma porção de coisa na vida de Jonas, como assim já tem acontecido uma porção de coisa na tua vida. Amém. Coisas boas e outras nem tão boas. E aí Deus fala assim, no capítulo 3, já conseguiu achar? Amém. Capítulo 3 fala assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a mensagem que eu lhe digo. Aqui está, que eu lhe darei. Jonas levantou-se e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Pai querido, vem iluminar o nosso coração. O Senhor conhece, Pai, a luta de cada um, o desafio, o momento de cada um. Que a Tua palavra venha alimentar o nosso coração, venha gerar fé. E que essa fé remova montanhas, Pai, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom, queridos.
Parece que a gente combinou, mas não combinou. Mas tem 2 livros, queridos, no Novo Testamento, que são bastante interessantes. São as cartas a Timóteo, que foram escritas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu os Romanos e ele escreveu a Timóteo. Timóteo era um jovem evangelista. Então dizem que a carta para Timóteo é para os jovens. Tem jovem aqui? Amém. Né? E é interessante aonde Paulo chama a atenção de Timóteo, né? Porque ele era jovem, e como ele era jovem, Paulo disse: olha, presta atenção que você vai ser perseguido, porque as pessoas não respeitam os jovens, elas respeitam os mais velhos. Vamos falar a verdade, a gente vai ao médico, vem o médico atender a gente cabeça branca, você diz: ah, aleluia, graças a Deus. Verdade. Aí você vai, aí entra, vem uma garotinha Misericórdia. de botinho. Aí, Mas é muito. Vocês viram um residente das coisas que ela falou? lembra Maria José Águas de Lindóia? Maria José foi atendida. A médica, quando chegou, disse assim: sou médico, me perdoe. Eu disse: gente, isso não é culpa de médico. Os médicos agora são muito liberais, né, mesmo? Eles já têm uma roupa que ele chegou da rua. Sim, verdade. Às vezes tem um jaleco bom. Então, às vezes a gente, sem querer, a gente julga. Então Paulo avisa a Timóteo que ele, por ser jovem, ele ia ser muito perseguido. As pessoas iam contestar ele. Então é interessante que, se você pegar a primeira carta de Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda, ele fala uma porção de coisas dessas que Paulo falou. Paulo não, Pablo, que também é Paulo, né? Então ele fala que os últimos dias vão ser difíceis, as pessoas vão ser arrogantes, as pessoas vão ser egoístas. Pablo falou que ele serve ao próprio ventre. Servir ao próprio ventre, querido, é servir ao próprio ego. Aquilo que a pessoa acha que ela é, egoísta, é uma pessoa cheia de ego. Então Paulo adverte a Timóteo: pede para Timóteo cuidar da saúde. Né? Nós também precisamos cuidar da saúde. Né? Ele fala uma série de coisas para... Então é muito interessante você ler rapidamente como cuidar dos mais velhos, como cuidar das viúvas, como você se portar como um obreiro aprovado, não é? Para ele combater o bom combate, para ele não se deixar abater quando vierem as perseguições, os ataques, mas para ele combater. Então, é muito interessante para qualquer um de nós ler 1 e 2 Timóteo, você lê rapidamente. E lá no meio, queridos, é por isso que eu estou falando aqui, no capítulo 3, ele dá uma instrução para Timóteo e diz assim, capítulo 3, no versículo 16, eu estou falando já de 2 Timóteo, depois a gente vai para o Jonas. Jonas aguarda a gente lá no meio do mar. Amém? Aí no capítulo 3 de 2 Timóteo, amém? Nós já tivemos vários servos chamados Timóteos, amém? No versículo 16 ele diz assim para Timóteo: toda a escritura, está falando a palavra de Deus, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de quê? De que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Presta atenção, querido. A palavra de Deus, ela é inspirada por Deus e ela serve para a gente ensinar,
ela serve para a gente repreender, ela serve para a gente corrigir. Ora, meu irmão, você está pensando errado, não é assim que a Bíblia diz. O Paulo estava falando aqui. Ela serve para a educação, na justiça, para você educar. E é interessante que diz, a fim, quer dizer, para que a Bíblia serve? Ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo, ela tem um propósito. Que o servo de Deus, tem algum servo de Deus aqui? Amém. Que o servo de Deus seja perfeito, e ele enfatiza, e perfeitamente habilitado para toda boa obra que Deus tem para esse servo. Amém. Ou seja, cada um de nós aqui, queridos, estamos sendo aperfeiçoados, né? Porque o aperfeiçoado é que se torna perfeito. Cada um de nós aqui estamos sendo habilitados para a boa obra do propósito que Deus tem com a vida de cada um de nós. Eu não sei se você sabe, você não foi chamado à toa. Você foi chamado para um propósito. Você foi chamado para uma boa obra. Amém? Você foi chamado para servir a Deus. Então entenda que aqui, querido, já veio uma compreensão para nós. Muito do que a gente passa na vida serve para nos transformar nesse servo. Muito do que a gente passa de bom e de desagradável, de ruim, serve para nos transformar, nos habilitar nesse servo perfeito. Amém, querido? Amém. Porque Deus tem um propósito com cada um aqui. Amém. Deus tem uma boa obra para cada um aqui realizar. Deus tem algo, Ele te chamou porque Ele tem um propósito com você. Ele tem um plano com a sua vida. Amém? Ele tem uma boa obra para você fazer. Então, queridos, voltando e aplicando, cada um de nós aqui está sendo aperfeiçoado. Está sendo habilitado. Tem hora que as coisas é só glória a Deus. E tem hora que é só misericórdia. Amém? Amém? Mas a gente, em todo tempo, querido, a gente está a serviço do Senhor. Tudo que é... Aí você fala, você, não, está tudo sob controle. Controle do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Ah, mas aconteceu essa desgraça. Essa desgraça, me perdoe essa palavra, ela está a serviço do propósito de Deus. Aleluia! Isso é muito difícil de entender, que uma coisa desagradável, que uma coisa ruim, que uma doença, que uma perda, que uma injustiça esteja a serviço de um propósito de Deus. A gente leva anos para entender isso. Anos para entender que às vezes o mal coopera para o bem. Amém? Amém? E aí, pegando lá o pastor Pablo, que na quarta-feira pregou, ele mostrou isso que eu acabei de falar, eu só fiz uma introdução, ele mostrou isso de forma clara, como aconteceu na vida de Jonas. Jonas, por acaso, ele recebeu um chamado missionário. Hoje é domingo de missões, né? Ele recebeu um chamado missionário. E aí, Pablo mostrou, na quarta-feira passada, e de uma forma muito clara, como é que acontece na vida de um missionário, na vida de alguém que é chamado por Deus, na vida de alguém que está sendo preparado para servir a Deus numa boa obra, na vida de você que está servindo a Deus para um propósito que Deus tem para a tua vida, né? As pessoas custam acreditar nisso. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Amém? E aí eu gostei muito quando o pastor Pablo falou, né? Quando Deus diz que é porque é. Quando Deus diz faz, é porque é para fazer. Quando Deus diz vai, é para ir.
Meu pai usava isso muitas vezes. Pai, vai. Mas pai, vai. Meu pai me treinou para servir a Deus, entendeu? Quando Deus diz levanta, é para levantar. Amém, querido? Né? Por quê? Porque ele tem um propósito, queridos, com aquilo que ele pede. Né? A gente fala tanto isso aqui, quando Deus fala, ele pede alguma coisa. Quando ele te diz vai, ele tem um propósito com esse vai. Quando ele diz levanta-te, ele tem um propósito com você se levantar. Quando ele diz tira o teu pé daí, ele tem um propósito com isso que ele está te pedindo, né? E quando eu não faço, quando eu não vou, quando eu não levanto, ele falou para Jonas, levanta-te e prega. Bem, queridos, isso serve muito para a gente que vive rodeado de pessoas que a gente às vezes quer pregar, mas tem medo. Ah, não vai entender. Paulo disse, foi Deus que falou para Jonas, levanta-te. Ele não gostava de mim. Quem aqui não gosta de alguém? Não vai ali. Todo mundo gosta de todo mundo aqui. Levanta-te e prega para quem você não gosta. Que era o caso, Paulo falou aqui, explicitamente. Jonas não ia com a cara de Nínive. Fala aí um estado que tu não vai com a cara dele. Uma cidade que tu não vai com a cara dele. Um time que tu não vai com a cara dele. Trazendo para cá, né, querido? E aí Pablo falou, né? Quando eu não vou, quando eu não levanto, quando eu não faço, quando eu não prego, quando eu não faço o que Deus me pede, eu crio um problema. Em primeiro lugar, para mim. Segundo, eu crio um problema para todos que estão ao meu redor. Porque Deus, quando me pede o que Ele pede, Ele não está pensando só em mim. Ele está pensando na minha família. Amém. Ele está pensando no meu redor. Ele está pensando em muitas pessoas, queridos. Não é? Então, o Pablo falou isso aqui várias vezes. Quando Deus pede, quando você não faz o que Deus te pede, você está abrindo mão do propósito de Deus na tua vida. Quem é que aqui diz assim, meu Deus, eu queria saber, nessa altura dos acontecimentos, qual é o propósito que Deus ainda tem para a minha vida? Especialmente a turma mais antiga aqui. Porque a turma mais antiga acha que o propósito de Deus agora é ficar babando, vendo a televisão, esperando a hora do almoço, esperando a hora do jantar. Eu assisti uma entrevista nesses dias no YouTube de um grande homem, um grande pensador, aos 86 anos de idade, mas completamente lúcido. Eu assisti, fiquei impressionado, né, com ele. E aí um repórter muito abusado disse: e o que o senhor espera da vida agora? Não, 86 anos. O que se espera da vida dele? Ele disse assim: eu vivo a vida como se eu ainda tivesse décadas e décadas pela frente. Gente, eu amei isso. Eu vivo a vida como se eu tivesse décadas e décadas na frente. Amém, querido? Amém. Muito fantástico, muito bacana. Então, querido, tudo que Deus pediu para Jonas, entrando na mensagem agora, né? Tudo que Deus pediu para Jonas foram ações que ele tinha que fazer. E eram ações que não visavam só a ele, mas o coletivo dele, a família dele. Aliás, os companheiros, Pablo mostrou muito isso, né? Visava também os companheiros, que estavam tudo dentro do mesmo barco que ele estava. Então, visava Nínive, que estava lá não sei aonde.
Os habitantes de Nínive que estavam lá aguardando uma palavra para eles se arrependerem, se consertarem e viverem uma nova oportunidade. Amém? Amém. Não é? Então, o que Deus pediu foram ações, mas eram todas com esse propósito de Deus. Com a vida de Jonas, com a vida dos companheiros, com a vida de Nínive, com a vida de todos. Então, queridos, para a gente entender, eu quase peguei a água do Rogério ali, eu vou dar aquela água, eu não sabia que era do Rogério. Não tem nada. Tem um copinho aqui. Aí, olha aqui, querido, voltando. Tem, por favor, você pode me servir? Isso aí. Pastor velho também ficando nervoso. Obrigado. Obrigado pela lembrança. Muito obrigado. Voltando aqui à mensagem, querido. O que Deus pediu para Jonas, não visava só a Jonas. Muita coisa que Deus pede para você, Ele não está pensando só em você, não. Está pensando na tua família. Aquela bênção que você tem. Ele está pensando naqueles que estão ao teu redor, trabalham com você. Está pensando nos teus vizinhos. Está pensando muito além do que você pode imaginar. Foi o que eu contei aqui do Uber. Eu não ia imaginar, querido, que uma pessoa ia entrar na igreja numa determinada hora que a gente está falando uma coisa, ia receber uma oração e um milagre ia acontecer lá não sei aonde. E por um acaso o destino, entre aspas, faz eu pegar esse táxi e o homem contar a história, porque eu e minha esposa estavam conversando. E crente, quando conversa com crente, fala de quê, minha gente? Fala de igreja, fala de Deus, fala da palavra. Então os outros escutam. Amém? Que nem Paulo e Silas cantando, levantando louvores a Deus, com outros presos ouvindo, escutavam o que Paulo e Silas falavam. Então, queridos, às vezes o que Deus está nos pedindo, fazendo isso, são ações, querido, que são uma preparação para colocar a nossa vida em ordem, organizar a nossa vida para o propósito que Ele ainda tem com a vida de cada um de nós. O que Deus pediu a Jonas aqui: Jonas, levanta-te, Jonas, vai, entra em ordem outra vez, põe a tua vida em ordem. Era para ele colocar a vida dele em ordem, organizar a vida dele para o propósito que Deus ainda tinha. Era para ele se estruturar, porque Deus ainda tinha um propósito individual. Traga para o teu irmão: olha, Deus tem um propósito individual. Porque eu sei que tem gente aqui, querido, que só pensa na família. Só pensa na família. Não, minha filha. Não, meu filho. Não, meu neto. Não, peraí. Em primeiro lugar, Deus tem um propósito para você. Depois do propósito que Ele tem para você, Ele tem para a tua família. Ele tem para o teu coletivo, para aqueles que estão ao teu redor. Amém, querido? Então, Deus aqui, quando Ele pediu o que Ele pediu, levanta-te, né? Vai, prega. Ele estava colocando, vamos dizer assim, Jonas, que era um profeta chamado por Deus, novamente nos trilhos. A gente sai dos trilhos de vez em quando, querido. Alguém sai do trilho? A gente se perde às vezes, né? Eu tenho extrema facilidade de dirigir. Se você ficar falando do meu lado, eu me perco fácil, porque eu tenho só uma antena, sabe? Então, mulher consegue isso, né? Mulher fala no telefone, faz o brócolis,
dá mamadeira para a criança, faz tudo ao mesmo tempo. Né? Às vezes minha esposa fala comigo, eu digo, do que é que você está falando? Né? Porque Maria José tem muitos canais. Sabe? Não, ele quem? Não, ela quem? Então às vezes eu peço para ela colocar a legenda do que ela está falando. Porque, A legenda é ótima. porque eu sou isso aí às vezes, né? Aonde é que nós estávamos ontem que você estava falando, tinha uma pessoa falando, e aí eu. Aonde? Aí eu falei, as duas falando, trocando ideia, e uma falava uma coisa, a outra falava outra. Eu falei, peraí, eu sou homem. O homem só tem um canal. O homem só tem um canal. O homem é, né? A mulher não, a mulher ela é uma antena parabólica. Ela tem muitos canais. Ela enxerga muito além do que nós. Está difícil do povo aceitar isso, né? Mas a neurociência dia a dia descobre que as mulheres são muito mais espertas que os homens. Aleluia! Glória a Deus! É difícil a gente falar isso, falei isso pro meu irmão falou, está arrependido em nome de Jesus. Não, é a neurociência. Né? É a neurociência que está descobrindo isso, né? O maior neurocientista atual é um brasileiro. Entendeu? Então está descobrindo, não é que as mulheres, né? Aí a gente se levar lá para o Éden, a gente vê como é que Eva conseguiu o que ela queria com Adão. Né? Porque ela, né? Entenda o que eu estou falando, tem mulher que tem uma conversa de serpente. Mas não é? Não. Tem um salmo, querido, falando que Paulo estava falando de bajuladores. Ou sou eu que estou falando, que está aqui no Timóteo. Tem um salmo que diz que tem homem que tem língua de manteiga. Ele passa a conversa numa mulher. Eu conheci um. Meu irmão. Que Deus o tenha. Meu irmão já morreu. Graças a Deus, aceitou Jesus antes de morrer. Passou por muita coisa. Meu irmão teve 6 mulheres. Amém? Todas as 6 brigando por ele. Amém? No sepultamento estava tudo lá. Né? Não, mas eu dizia, como é que esse homem era amado, né? Mas meu irmão, queridos, era um língua de manteiga. Era um língua de manteiga. Né? Ele ia lá em casa, daqui a pouco a secretária disse assim, pastor, tira seu irmão daqui. Porque ele está me cantando. E ele estava com a mulher dele lá, minha gente. É Jesus mesmo. Vamos voltar para a palavra? Então, querido, Deus pediu a Jonas ações que visavam o propósito que Deus tinha com a vida dele e com as pessoas que Deus queria alcançar. Então, querido, quando, que foi o que anteriormente aconteceu, eu não faço o que Deus me pede. E eu falo sempre isso aqui, né? Que quando Deus fala, Ele pede alguma coisa. Quando eu não faço o que Deus me pede, eu estou me iludindo. Eu estou me enganando sem perceber. Quando eu não
faço o que Deus me pede, eu estou colocando a minha vida na desordem. Eu estou colocando a minha vida na desorganização. Eu estou criando um caos na minha vida. Eu estou me desestruturando, eu estou me sabotando. Amém, querido? Porque às vezes Deus fala uma coisa e a gente faz outra. Quem é que já fez isso aqui? Tem a coragem de dizer, reconhecer que você já fez isso? Eu falo para a mamãe uma coisa, vou para a rua e faço outra. Ah, pai, me empresta esse dinheiro e faço outra coisa com o dinheiro. Então, queridos, com Deus é igual. Quando Deus fala, Deus me pede alguma coisa e eu não faço o que Ele faz, eu estou criando confusão para a minha vida. Eu estou criando caos. Depois ouve a mensagem do pastor Pablo, que ele bota isso de maneira clara. E quando eu faço uma coisa que não é o que Deus está me pedindo, eu estou criando um problema para mim, mas eu não estou prejudicando só a mim. Eu estou prejudicando todo mundo que está ao meu redor. Porque o propósito de Deus, através de mim, era também para alcançar essas pessoas. Não é? Tem coisas, queridos, que estão esperando por nós no futuro. Amém. Mas nós temos que fazer algo aqui no presente. Amém? Amém. Porque se eu não faço o que Deus está pedindo, é porque eu me afasto do propósito de Deus. E uma coisa, tem gente que hoje a vida está travada, a vida está paralisada, a vida está congelada, não é por falta de caminhos, não é por falta de soluções, não é por falta de oportunidades. Olha só, Deus tem muitas soluções para você. Deus tem várias soluções para você. Deus tem cura para você. Deus tem prosperidade. Ele é o dono do ouro e da prata. Deus tem muito dinheiro para você. Deus tem tudo que é a provisão para qualquer uma das nossas necessidades. Amém? Amém? Mas às vezes a vida das pessoas está travada, não é por falta de fé não, minha gente. Ela está travada porque ela está distraída aqui. Ela está distraída nas suas ilusões. Ela está distraída na sua vontade própria. Ela está distraída no seu próprio ventre, no seu próprio ego, no seu próprio eu quero. Entendeu, minha gente? Deus tem a solução, Deus tem, e a vida da pessoa às vezes não vai. Ela está distraída na desobediência dela, na dureza do coração dela. Ela está distraída porque ela não quer fazer o que Deus pede, aí ela inventa uma coisa. Muitas vezes eu vejo que eu vou falar uma coisa séria com alguém e a pessoa muda de assunto. Já aconteceu isso com você, cara? Você vai falar uma coisa séria com alguém, a pessoa muda de assunto. Porque ela não quer ouvir o que você vai falar. Porque ela já sabe o que você vai falar, ela não quer. Não está afim. Amém, querido? Amém. Então, presta atenção, queridos, isso que a gente tem que entender. Então, às vezes, eu vou terminar, tá, queridos? Às vezes, Deus permite coisas acontecerem para nos acordar, para nos despertar. A linguagem que o Pablo está usando para avivar a nossa fé. Avivar o propósito que Deus tem com a vida de cada um de nós. Às vezes Ele permite certas coisas que não são boas para nos despertar. No caso de Jonas aqui, queridos, você que conhece a história, a maneira de Deus despertar, porque ele estava num sono profundo no porão do navio. O mundo caindo, o mundo desabando e ele dormindo no travesseiro no fundo do navio. Não é? Ele estava lá. Então Deus, para acordar Jonas, fala para o teu irmão, isso não tem nada a ver com você. Veja só, querido, no caso de Jonas, literalmente a maneira de Deus acordar ele foi um bom banho de água quente.
ele foi lançado no mar. Quem, querido, aqui já passou por um banho de água fria? Você estava dormindo, você estava crente, as coisas vão sair assim, vai acontecer assim. E aí aconteceu algo que te deu um banho de água fria. Amém, querido? Então, querido, uma coisa que é o que eu digo que a gente custa entender. As coisas ruins, as coisas desagradáveis, os banhos de água fria, as adversidades, as doenças, as perdas, as injustiças, elas também estão debaixo do propósito de Deus. Amém. É por isso que quando alguém te conta alguma coisa que não é boa, a melhor palavra para você dar para essa pessoa é dizer: minha irmã, Deus ainda está no controle. Amém. Ah, o médico disse que não passa de hoje. Deus ainda está no controle. Amém. Amém, queridos? Amém. Então é a melhor coisa. Então a gente tem que entender que às vezes essas coisas, porque é essa hora, querido, que nós somos aperfeiçoados. É nessa hora que nós somos habilitados, queridos. Não é? É para boa hora. E a gente vê na vida de Jonas que aconteceu uma série de adversidades, uma coisa atrás da outra. Quem é que reconhece que na sua vida hoje tem vindo uma atrás da outra? Uma atrás da outra. Caramba! Eu saio de uma coisa, vem outra. Eu saio da sinusite. Vem a otite. Eu saio da otite, vem a pneumonia. Eu saio da pneumonia, vem a colite. É interessante o que você falou, Alexandre, porque eu sou médico, então na medicina, né, principalmente esse é fundamento homeopático, as doenças elas têm que ir descendo. E descendo para sair. Entendeu? Então, é como o médico falou para mim: ó, Roberto, você está com uma sinusite, aí vai para o pulmão, do pulmão volta para aí vai para otite, fica rodando. Colite eu não tenho não, graças a Deus. Mas a colite é um bom sinal, Alexandre. Está descendo, está botando para fora. Está entendendo? Está saindo o que tem que sair. Amém? A gente não pode abrir de sobe, querido. Você está na colite, aí da colite vai para a sinusite. Mudou o processo. Então isso é muito diferente. Isso é fundamento homeopático, está entendendo, meu filho? Não é? Falar isso com um alopata, ele vai dizer que está falando besteira. Está falando bobagem, não tem nada a ver. Manda esse pastor ler a Bíblia. Não é? Então, querido, só para pegar aqui o gancho, depois de coisas ruins, desagradáveis, elas também estão debaixo do controle de Deus. E muitas vezes elas vêm segundo um propósito de Deus. E aqui foi o que aconteceu com Jonas. Um mar de adversidades. Veio uma coisa atrás da outra. Você vem quarta-feira que você vai ouvir, né? E aqui acabou tudo, minha gente. Depois veio mais prova. Mas aqui acabou tudo. Ele estava em terra firme, né? Aí veio a palavra do Senhor uma segunda vez. Deus sempre dá uma segunda oportunidade. Amém? Amém? Não era só para ele, eu volto a dizer, era para todo o coletivo dele. Mas ele tinha que colocar a sua vida em ordem com aquilo que Deus estava pedindo. Deus, querido, ele está se repetindo aqui essa manhã. Deus está se repetindo. Né? Eu não escutei o culto das 8 horas, mas provavelmente Deus falou coisa bem parecida, correto, Paulo?
Deus está se repetindo aqui nessa manhã. Olha só. Vamos trazer isso para o pessoal, querido. Por mais que eu já te dei a oportunidade de fazer o que eu te pedi. Você não fez. Você não me ouviu. Você fez o contrário. Fez o que era a sua vontade própria. O que é que aconteceu? No caso de Jonas, querido, foi banho de água fria, foi desordem, depois ainda veio coisa pior, um caos, a frustração, trazendo para a vida da gente, querido. Né? Deus fala com a gente, Ele pede. A gente não ouve a voz dele, a gente ouve a voz do nosso próprio coração, do nosso próprio umbigo, como disse o pastor Pablo. Aí o que é que acontece, querido? Caos, derrota, fracasso, doença, escassez, a vida trava. Aí vem Deus, está aqui hoje, né? Mas hoje eu te dou uma segunda oportunidade. Amém? Ouça a minha voz, Deus está falando aqui. Ouça a minha voz e faz o que eu te peço. Amém. Põe em ordem a tua palavra, a tua vida com a minha palavra. Deixa de se distrair. Como é que eu me distraio? Eu me distraio com mágoa. Eu me distraio com raiva. Eu me distraio com ressentimento. Eu me distraio, querido, com algo que me fizeram. Eu me distraio com falta de perdão. Eu me distraio dizendo, não, isso eu não aceito. Não, isso eu não perdoo. Não, isso eu não concordo. Pura distração. Porque Deus está falando uma coisa e a pessoa está se justificando com outra. Então, querido, aqui, né, eu te dou uma segunda oportunidade. Deixa de se distrair. E que o Espírito Santo mostre para cada um aqui, porque para cada um, para colocar a vida em ordem, é uma coisa. Amém? Amém. Refaz a rota da tua vida. Reorganiza a tua vida. Faz as coisas de outro jeito. Amém, querido? Eu estou falando do que eu estou vivendo. Né? Eu estou falando do que eu estou vivendo. Porque eu ainda tenho um propósito na tua vida. Eu ainda tenho uma boa obra. Amém. Não só para você, mas para todos que estão ao teu redor. Meu irmão, você tem uma Nínive que está esperando por você. Você não sabe nem onde ela é, onde ela está. Mas tem coisas no futuro esperando por você. Assim como os peixes estavam esperando por Pedro para jogar a rede, e ele lá na praia lavando a rede. Os peixes já estavam tudo lá. Só esperando que ele fosse lá e jogasse a rede. Amém? Aí diz a palavra de Deus que levantou-se Jonas e foi a Nínive. Né? E aí a minha pergunta do Espírito Santo, você está disposto a se levantar? Amém. Está disposto a se levantar e fazer o que Deus pede? Amém. Roberto Leal, deitado aí nessa cama, está disposto a se levantar e fazer o que Deus pede? Amém. Domingo passado eu falei para minha mulher, Maria José, eu tenho que ir lá pregar. Mas como que você vai? Eu estou num processo de investigação, né? Gente médica, né? Mas como que você vai? O que Deus falou, o meu tratamento é ir lá. Amém. É ir lá. Né? O domingo passado eu vim às 8 horas e hoje eu vim às 10 horas. Amém. Porque vocês também são filhos de Deus. Glória a Deus. Amém? Então, querido, é por isso que eu estou aqui. Por que eu estou aqui hoje? Não é? A palavra da minha médica foi fica quietinho. Fica tranquilo. Não sai de casa. Eu muito abusado, já falei, mas você é muito tarde.
Adianta para a gente não se estressar, vamos pegar o, como é que é o nome dele, que é mais barato? O Táxi Rio, que é mais barato. Amém, queridos? Então, olha aqui, queridos. Tem certas coisas que nos acontecem para a gente reagir, para a gente acordar, para a gente despertar para o propósito que Deus ainda tem com a nossa vida. Sacode o teu irmão. Deus ainda tem um propósito com a tua vida. Por que, queridos? Deus sabe que é muito triste a gente viver uma vida sem propósito. É muito triste a gente viver sem a vida ter um sentido. Então Deus sabe que a gente, para viver, a gente precisa. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar o que você deseja. Amém. O que é que você deseja, meu irmão? Amém? Então, seja o que for que esteja acontecendo na tua vida, tem um propósito de Deus aí. Não são coisas boas que tem um propósito de Deus aí. Tem um plano de Deus aí. Né? Tem coisas que estão esperando por você no futuro, no amanhã. Né? Só que isso exige de você hoje algumas ações, colocar em ordem. Eu acho que a pergunta do Espírito Santo para cada um de nós aqui: o que eu preciso fazer para colocar minha vida em ordem com aquilo que Deus pede, com aquilo que Deus me fala, com aquilo que eu sinto? Não é? Quando Deus falou com Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão, mas como? Você sabe qual era o maior medo de Gideão? Porque a primeira coisa que ele tinha que fazer era bater de frente com a família dele, porque eram todos idólatras. Tinham ídolos no quintal da casa dele. Então Gideão se escondeu na caverna. Porque bater de frente com família, né, gente? É dose. Amém? Então Gideão se escondeu. Se você olhar, querido, a palavra de Deus, isso se repete N vezes. Que pessoas que ouviram a voz de Deus, fizeram o que Deus pediu, né? Nós vemos vários, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Como a gente também vê muito que endureceram o coração e a gente não sabe que destino ele tomou. Porque endureceram o coração quando Deus falou. Por exemplo, o jovem rico. Vende tudo e me segue. Cadê o jovem rico? O filho pródigo, no meio da comida de porco, vou voltar para a casa do meu pai. Vou pedir perdão a ele. Veja só, querido, as nossas ações determinam o futuro. Se eu ouço o que Deus está falando, e Deus está falando para você, Deus está te dando direção, Deus está te pedindo, Deus está mostrando coisas para você. Quando você faz o que Deus pede, Deus se faz presente. Milagres acontecem. Agora, quando eu endureço o coração e não faço o que Deus pede, eu estou provocando uma confusão para a minha vida. Amém, queridos? Amém. Então eu peço ao Espírito Santo que Ele fale para o coração de cada um, aonde que eu tenho que botar em ordem? Onde que eu tenho que colocar em ordem? Não é? A gente vai ao médico, o médico ele começa, vai fazer exercício, come mais doce, tira o açúcar, tira o sal da mesa, come folhas, com folhas e folhas, nada de biscoito, nada de pão, né? Aquela rabanada da padaria. O que o médico está fazendo? Ele está botando ordem. Aí ele passa medicação, ele passa fisioterapia, ele passa exames, ele passa
numa porção de coisa. O que o médico está visando, querido? Saúde. Então Deus, às vezes, queridos, Ele fala através das circunstâncias. Não é? Às vezes acontece o que aconteceu com Jonas. Mas Deus tem um propósito para a nossa vida. Amém. Se você sair daqui, querido, só com isso no teu coração, vivendo tudo que eu estou vivendo, Deus ainda tem um propósito. Amém. Amém. Escutando, irmãzinha? Apesar, independente de idade, independente do que eu estou vivendo, Deus ainda tem um propósito para nós. Uma salva de palmas ao Senhor. Se coloque de pé. Pablo, fica aqui na frente que eu vou orar. Orar por nós, depois vamos orar por Jerusalém, porque Deus nos pede. Jerusalém. Alguém vem falar, Jerusalém está sendo atacada, que Jerusalém já foi atacada muitas vezes. E continua lá. Amém? Amém. Fala para o teu irmão, a tua cara. Então, querido, abaixa a sua cabeça. Eu falei, né? O Espírito Santo fala com a gente. Aonde que a gente tem que botar ordem? Aonde que a gente tem que fazer alguma coisa que Deus está pedindo? Que você tenha força e coragem. Eu gosto muito daquele, né? Do Salmo 27 que a gente leu domingo passado aqui, né? O Senhor é a força da minha vida. Pai querido, eu coloco a vida de cada um aqui, Pai. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale diretamente ao coração de cada um. Porque talvez aqui alguns estão passando por momentos de adversidades, de lutas, doenças, perdas, necessidades. O Pai fala, meu irmão, porque o Senhor está no controle de tudo isso. E o Senhor já tem a resposta e a solução para tudo isso. Mas que o meu irmão, a minha irmã, ouça a tua voz. Que o meu irmão não se deixe distrair por outras vozes. Às vezes até a sua própria voz. Ou talvez a voz de outras pessoas que querem fazer a nossa cabeça. Ouça a voz de Deus. Em primeiro lugar, ouça a Deus. Ele te ama. Ele deu o Filho dele para morrer por você. Ele enviou o Espírito Santo. Ele deixou nas nossas mãos a palavra dele para nos revigorar. Então fala ao coração do meu irmão, da minha irmã, Pai. Aonde que ele tem que colocar, onde que está a desordem? Aonde que está o caos? Onde que as coisas estão fora do lugar, Pai? Para colocar no lugar, para fazer, porque assim é que ele está preparando a vida dele, o propósito que o Senhor tem com a vida dele. Amém? Há um futuro de bênção para ele, há um futuro de bênção para a família dele, há um futuro de bênção até para o futuro dele. Então, meu Pai, fala diretamente ao coração do meu irmão. Nessa manhã, unidos em fé, segundo a Tua palavra nos pede, nós oramos pela paz em Jerusalém. E quando a gente fala de Jerusalém, a gente não está falando só de Jerusalém, mas tudo que está ao redor de Jerusalém, Pai. Que haja paz em Jerusalém. Que esses homens entrem em acordo. Que a Tua voz possa ser ouvida ali naquele lugar. Nós abençoamos ele. Abençoamos Jerusalém. Abençoamos o Oriente. Que a Tua bênção esteja lá, Pai. Que a Tua paz jogue por terra toda a intenção do inimigo, Pai. O inimigo quer roubar, matar e destruir.
Mas Jesus disse que Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. Muito obrigado, Pai. Nessa hora nós também pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós e abençoe a oferta missionária que vai ser levantada agora, para que outros também sejam alcançados pela palavra de Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu peço a sua contribuição, né, para a obra missionária, né, Pastor Luke, ele ainda esse ano vai estar aqui, provavelmente. Pedimos você que você nos ajude. Veja só, querido, a gente nunca foi à África, a gente não sabe onde é a Nigéria, mas Deus tem bênçãos realizando lá. E a nossa parte, além de orar, querido, é contribuir, é fazer o nosso melhor. Amém? Prepara essa oferta, chega aqui, Pastor Pablo, ele vai receber das suas mãos, ele vai abençoar a sua vida. Depois, Pablo, tem que orar por nós e abençoa a nossa vida. Feche seus olhos com sua cabeça, se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Deus te abençoe. Dê a mão para esse irmão que está aí do seu lado nessa manhã. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, Pai. O Senhor é um Deus que coloca da tua regra sobre as nossas vidas. E Deus querido, queremos te pedir, Pai, que o Senhor abençoe a vida daquele que trouxe a oferta missionária nessa manhã, Pai. Abençoa aquele que contribuiu com a tua obra, Pai. Faz com que essa semente venha a germinar a 100 por 1, Pai. Que ela cumpra o seu propósito, Senhor, de espalhar do teu reino, Pai, nessa terra. Queremos te pedir também, Senhor, que o Senhor trabalhe na vida desse irmão que está do meu lado direito, Pai. Derrama das tuas bênçãos, da tua provisão sobre essa vida, Pai. Senhor, rompe cadeias, Pai, para que ele possa ouvir da tua voz. Rompe cadeias para que ele possa ir além, Pai. E, Senhor querido, dá saúde para que ele possa cumprir o teu propósito. Queremos orar por esse irmão que está do meu outro lado, do meu lado esquerdo, Pai, para que o Senhor possa trabalhar na mente dele, trabalhar no corpo, Pai, dando saúde, dando graça, dando misericórdia, Pai, derramando, Pai, do teu propósito, dos teus planos, para que ele possa cumprir o teu querer e teu efetuar, Pai. Porque, Deus, o Senhor nos trouxe até aqui, Pai, e Deus, o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Nós erguemos as nossas mãos aos céus, te agradecendo, Pai, pedindo que o Senhor fale conosco mais uma vez, nos dando uma nova oportunidade e, Senhor, fazendo novamente com que nós venhamos a ouvir da tua voz, Senhor. Despede-nos, Pai, debaixo da tua presença, debaixo da tua guarda. Ser conosco, Pai, nessa semana, Senhor, nos livrando de todo mal e, Senhor, fazendo com que nós venhamos a cumprir o teu chamado nas nossas vidas, Pai. Despede-nos debaixo da tua presença, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra, diga: dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele, rica e abundantemente, em nome de Jesus.